Olá, boa noite para todo mundo que está entrando, está chegando. Essa é mais uma edição do projeto Juventude em Tela, que é um projeto da Asbrinc. Meu nome é Melissa e eu sou coordenadora da Asbrinc. A Asbrinc, para quem não conhece, é um projeto social que fica lá no Alto da Boa Vista. Funciona há mais de 15 anos, desenvolvendo ações para jovens das comunidades do Rio, nas áreas de cultura, educação e audiovisual. Clementino já trabalhou com a gente, nosso parceiro. E esse é outro projeto. Nesse momento a gente tem um pré-vestibular social, né, funcionando online durante a pandemia, e temos o Juventude em Tela, que é um projeto mensal, onde a gente debate temas da atualidade urgentes nesse momento de caos que estamos vivendo. E hoje temos aqui para debater lápis de cor, identidades na educação. Ó, mais gente entrando. Boa noite. Temos aqui Clementino Júnior e Luan Zaila. Aí eu queria que eles se apresentassem, por favor. Ladies first. Bem, gente, boa noite. Eu sou a Luan Zaila, também atendo pelo nome de Luciene. Eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Sou pedagoga, sou formada em pedagogia, e sou uma escritora afrofuturista. Eu escrevo ficção especulativa negra. Então, só para dar uma ideia geral, o que eu faço em relação ao futurismo e ficção especulativa negra, eu crio histórias no campo da literatura, onde eu trago o protagonismo de pessoas negras, a história dessas pessoas negras e a humanidade dessas pessoas negras. E costumo fazer isso ligado à conceituação da literatura periférica, que é você reconhecer os lugares periféricos, os lugares das margens onde estão as pessoas negras, e em cima desses lugares é que eu escrevo as histórias de literatura com essas pessoas também. Então, eu tenho conto que passa pelo samba, eu tenho conto com Luiz Gama, eu tenho histórias que passam pela realidade das empregadas domésticas, eu tenho histórias em museus que fazem pensar, eu tenho histórias que trazem maracatu, eu misturo o fantástico, vamos dizer assim, com a literatura periférica. Então, você vai encontrar histórias onde pessoas da periferia têm acesso a portais que vão levá-las para Timbuktu, ou elas vão ser afetadas aqui na Baixada pelo mistério dos povos dogons. Então, eu geralmente uso as metáforas de poder para trazer o pensamento e o debate social e racial para a literatura, trazendo esse protagonismo. Boa noite, obrigado pelo convite, Melissa. Eu sou Clementino Júnior, cineasta, sou educador audiovisual já há pelo menos uns 13, 14 anos, mas é um educador audiovisual que trabalha tanto na questão da prática, né, do ensino de linguagem, como também no uso do cinema, que é algo que eu tenho trabalhado também academicamente. Foi minha dissertação de mestrado e está sendo a base da minha tese de doutorado na educação, pensando o cinema como o fazer cinematográfico, né, a produção fílmica como uma ferramenta pedagógica, pensando também nas possibilidades para a Lei 10.639 e para uma educação ambiental emancipadora. Então, hoje em dia, minhas frentes de trabalho, além de produzir filmes livremente, mas cada vez mais envolvidos com os nossos temas que são mais urgentes, que envolvem, de alguma maneira, a luta antirracista, porque a partir do momento que você se posiciona como uma pessoa antirracista, sendo negra ou não, mas sendo preta principalmente, é natural que isso começa a se fundir de uma maneira muito natural, não sendo apenas discurso, mas se fundir de uma maneira muito natural na construção de suas narrativas. E isso acaba influenciando a forma como eu dou uma aula de educação audiovisual. Você aprender a apertar um REC, fazer um foco, ajustar uma luz dentro de um curso meu,
não é simplesmente aprender isso, é aprender a pensar isso, pensar em produzir imagens com finalidade de uma mensagem minimamente social e uma mensagem consciente de sua posição no mundo e no mundo diverso. Perfeito. Então, para a gente começar a falar sobre isso, vamos discutir essa palavra, né, que viralizou depois, né, dos atentados, da morte de George Floyd, mas que já é uma palavra que vem de uma agenda racial muito antiga do movimento negro. Então, agora, né, virou uma palavra da moda, virou uma palavra das redes, mas eu queria que a gente, né, explorasse isso a fim de, de mostrar para as pessoas o quanto isso já é uma pauta e dizer, afinal, o que é antirracismo. Queria que a gente falasse sobre isso. Bem, eu, enquanto educadora, eu penso que a palavra antirracismo ela é um movimento amplo de compreensão e de uma mudança de consciência que tem a ver com o posicionamento, de você assumir que faz parte de uma estrutura, seja você negro ou não, principalmente a pessoa branca, e entender que a gente vive um racismo estrutural porque esse país foi construído em cima de um racismo estrutural. E não só o que a gente tem aqui em termos de história do Brasil, vai pegar 500 anos, mas até antecedendo um pouco a isso. Porque se a gente pensar o antirracismo, como ele afeta o cotidiano e as pessoas, como afeta a consciência, isso antecede o processo dos 500 anos. Porque você fala numa racionalidade, e aí você reconhece uma racionalidade branca, não reconhece a racionalidade dos outros povos, e isso faz parte do processo de construção da pessoa, dentro se a gente for falar aqui da dinâmica de Brasil. Então, tudo que acontece, tudo é permeado por essa dinâmica do racismo. Então, dentro dessa existência que a gente tem aqui, não tem como a pessoa, na verdade, mesmo que façam, é impossível que a gente não ter um debate que não passe pelo recorte racial. Tudo que a gente tem em relação à discussão no mundo, de educação, de segurança, de qualquer área, saúde, passa pelo recorte racial. E quando se fala em antirracismo, tem a ver especialmente com essa questão de uma postura e o que isso vai significar na prática. Porque não pode ser só uma palavra para fazer discurso na internet, ela precisa ser prática. Então, vai mudar a forma de como você está no mundo, a forma de que as pessoas são empregadas, as formas de fazerem chamadas onde você supostamente está fazendo algo que é global, mas você coloca um recorte, e esse recorte é especialmente branco. Vou pegar um exemplo que eu passei alguns dias atrás. Um mestrado que solicita a carta de professor do seu último espaço de educação. Quantas pessoas negras vão ter isso? Contato com um professor, com uma professora de um setor que ele não está mais lá. Se a gente tem sempre aquela lacuna entre um espaço, por exemplo, graduação e mestrado, pós, não sei o quê, não tem como. Então, isso já mostra o recorte. Esse é o recorte que eu já estou mostrando no funil. O recorte do funil. Você imagine o que tem para trás. E aí você vai pegar questão do local de trabalho. Eu que já trabalhei com ações no Ministério Público, quando eu trabalhava na Niara, mercado de trabalho. Você coloca lá um recorte, a pessoa saber inglês para atender no caixa do banco. E aí o cara não usa inglês para nada. Aí você pode ser money para ele mesmo. Então, como isso afeta? Então, a gente vai discutir todos os setores, recursos humanos, a questão da educação, como o antirracismo pode estar lá, colocando o conteúdo da Lei de 639, em parte. O que a gente precisa também é a mudança de postura. Há professores negros, há livros, vai sair daquela história de 20 de novembro e 13 ou 14 de maio.
A gente precisa de um compromisso. Então, antirracismo, ele, além de toda a explicação, ele é um compromisso de mudança, ou de pelo menos afetar a estrutura antirracista. Eu vejo assim. Eu mando o aluno na frente porque é mais fácil, porque eu só venho para complementar, né? Só para... Não, porque é uma aula completa. Mas eu estava pensando aqui, né? O antirracismo, aí eu penso no anti, né? Você ter que se posicionar sobre algo que historicamente não é reconhecido. É uma característica fundada junto com o país. O racismo é uma característica fundada junto com o país. Ser brasileiro, isso eu falo inúmeras vezes. O eiro é o gentílico de trabalhador braçal na língua portuguesa. E em nenhum país na língua portuguesa o sentido de nação vem com o gentílico eiro, a não ser no Brasil. E vamos encontrar o eiro em regiões do Brasil, aonde? Minas, Mineiro, porque são os lugares que foram constituídos com a exploração do trabalho, invariavelmente de povos originários ou de pessoas escravizadas de pele preta, para gerar riqueza. Não necessariamente riqueza para essa terra, para outros lugares, inclusive. Então, a partir do momento que se deprecia, né, a nossa presença nesse espaço, sendo nascido aqui ou sendo trazido para cá, como outros povos foram trazidos para cá, mas não com um barco apertado, como um ônibus BRT, ou um trem na hora do rush, não como uma condição de seleção natural para uma sobrevivência, porque o navio tumbeiro, como também era chamado, né, era já uma seleção natural de quem tinha condições de chegar aqui para executar esse trabalho, para além de todas as competências com as quais nossos ancestrais eram buscados lá, porque não veio ninguém incompetente, ninguém não sábio para esse mundo que está sendo descoberto. Então, e temos duas questões muito sérias. O Brasil é fundado a partir do racismo, a partir desse processo, né, de não reconhecer no outro, que é o dono da terra, como uma potência com sabedoria, com uma linguagem própria, com um vocabulário próprio. A própria carta de Cristóvão Colombo, antes mesmo de Pedro Álvares de Cabral, né, ele chega e volta na viagem levando 6 índios e informando ao rei que está levando alguns para aprender a falar. Aprender a falar. Ele não entendia nada que os índios falavam, começou a botar nome nos lugares pelo que ele entendia, não necessariamente os índios estavam falando outra coisa, ele dizia, tá, o nome disso é o quê? E o cara respondia outra coisa e ele botava essa outra coisa como o nome da terra. E começa a fazer isso desumanizando todos os povos que vêm trazidos para cá e os separando por língua. Então, o não reconhecimento da linguagem do outro, o não reconhecimento do conhecimento técnico, do conhecimento científico, inclusive, porque se mudou o conceito de ciência com o passar do tempo, quando começou a se entender, né? Sempre se entendeu muito bem a origem das ciências, a origem das coisas, vamos dizer assim. Isso tudo foi sendo ressignificado por uma outra história. A história é modificada. Então, esse anti sempre foi um anti-nós. E numa sociedade que é fundada no racismo e na questão do meio ambiente. O primeiro grande impacto ambiental no Brasil, nas Américas, é a chegada do homem branco, com doenças que nunca existiram aqui nessa região e com uma política extrativista, predatória, que nunca existiu nessa região. Então, quando a gente chega no século XXI falando de antirracismo, a gente está querendo dar um reset total em tudo que há, porque não há como fazer uma transição tranquila. Claro que ninguém quer largar o que foi conquistado, o que é considerado um avanço, né, dentro desse caos todo, mas dentro dos hábitos, da forma de ver, de se ver, né, porque até a compreensão de que também esse outro que se criou na cabeça da sociedade, na verdade, deveria ser o nós. Então, o antirracismo tem muito a ver com essa coisa assim de restaurar o nós, restaurar o que há de
O que nos une é talvez essa busca pelo ancestral de saber que todos esses povos vieram de uma mesma origem e que depois foram se diferenciando, foram adquirindo outras cores de olhos, outras cores de pele, outras formas de vivência e sobrevivência, outros hábitos e outras lógicas, né? Eu estava outro dia tentando refletir, voltar nos livros de história, na educação, tentando entender onde é que um povo lá em cima começou a pensar em comércio, que o outro povo aqui embaixo ainda pensava comunidade, e como a coisa da lógica do lucro destruiu o senso comunitário. Cada vez mais vai destruindo o senso comunitário. Onde se estabelece um senso comunitário, vem uma lógica do lucro e o destrói. Então, eu acho que pensar o antirracismo acima de tudo, tentar restaurar o senso do nós. Enquanto não houver o outro, a gente consegue estabelecer o antirracismo. Se eu tivesse essa fórmula, aí entra a lógica do lucro. Provavelmente eu deixaria de ser antirracista e seria rico. Ficaria de coach antirracista, para quem pudesse pagar, porque é isso, né? A gente vive num mundo, não estou dizendo que eu faria isso, mas o que eu estou dizendo é que fórmulas como essa na sociedade atual, sempre o poder se adapta muito mais rápido à diversidade. O Covid está aí para provar, do que a sabedoria sabe, a sabedoria ancestral sabe como fazer isso, mas o poder é muito mais veloz na hora de se apropriar desses elementos, quando os descobre, quando os codifica, e tornar isso a seu favor. E aí por isso a gente vê que a própria epidemia está se tornando uma doença racista, porque ela já se instala numa sociedade com um problema racial. E por isso que o antirracismo é urgente. É uma coisa de, como a Lu falou, tomar uma postura e tentar dar esse reset. Pelo menos na minha opinião, a gente tem que dar um reset, urgente. Perfeito. Falando nesse reset, né, nessa reestruturação, eu acho que é por isso que o tema de hoje é educação. E aí, talvez, né, que eu acredito que seja a base dessa mudança, dessa reestruturação. E aí é muito importante, tem gente que não consegue perceber como o racismo se manifesta dentro do nosso sistema educacional. E eu acho que isso é muito claro para uma parte da nossa população, né, que sofre esse racismo, ou não, tem uma parte da população que sofre o racismo e mesmo assim não tem essa clareza. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso agora, sobre como esse racismo está presente dentro do nosso sistema. O racismo no sistema educacional está presente em eu acho que todo lugar, em toda disciplina, até nas paredes. Porque quando a gente fala nessa questão do racismo, a gente está falando de livros, a gente está falando da forma de se educar. Essa educação não só falando de história, mas de quando você não tem nenhum representante, uma pessoa negra representante em cada disciplina, como se ninguém tivesse estudado aquela disciplina, como se nenhum negro tivesse produzido absolutamente nada. Quando a gente pensa até no processo da arte, então você não fala de arte negra, você não fala de musicalidade negra. Se a gente for falar de dias comemorativos, os dias comemorativos que se dão valor não são nenhum produzidos pelas pessoas negras. Quando se fala da estrutura desse país, ou melhor, da estrutura desse país, não. É igual a frase que a gente assistiu no documentário do Eu Não Sou Seu Negro, né, no filme, que tem a frase lá do James Baldwin, ou agora não sei se é dele, que no caso, na história do filme, se tinha transformado o massacre indígena em lenda. E o mesmo acontece dentro da história do país, não só da história aqui do Brasil, mas quando a gente estuda a história da Europa. Você naturaliza a colonização da África, ponto. Então você naturaliza aquele massacre, passa por cima. A escravidão, ponto. Então você naturaliza todo aquele
Você desumaniza todo aquele processo de pessoas que atravessaram por aquilo. Então você esquece o chicote, a fome, o recorte dessa história negra, dessa vida negra que veio para cá, que se ficou no Atlântico. Então a gente tem várias cisões com a humanidade das pessoas não brancas. Então todo o processo educacional ele é pautado nisso, ele é pautado em desumanizar pessoas não brancas. Todo. Então, para poder mudar isso, você teria que incluir professores negros, incluir todo o conteúdo de professores negros em todas as disciplinas. A gente teria que falar mais abertamente do que significa esse racismo, do que significa essa escravidão, do que significa essa colonização, do que significa vários processos. A gente não estuda a história do Brasil, então as pessoas não sabem do que foi, por exemplo, a ditadura. Isso está simplesmente se apagando quando a gente tem uma história muito forte de resistência. E aí se cria em cima disso um discurso falacioso de que estava tudo bem, mas era uma beleza naquela época. Eu não sei que beleza é essa que deu na década de 80 na falta de pão, na falta disso, na falta daquilo, que diz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então as pessoas simplesmente, quando a gente não tem memória, a gente não consegue um presente, não consegue um futuro. Não existe isso. Então o antirracismo ele também precisa ser, dentro do espaço educacional, um lugar de resgatar memórias, resgatar fatos, resgatar pessoas. Isso tudo passa pelo lugar do antirracismo. E é o que a gente chama de posicionamento. Esse posicionamento não é fácil, mas ele é necessário. E cada vez a gente precisa de políticas públicas que apoiem as pessoas que venham a fazer isso. Porque essa é a grande questão. A gente tem a Lei 10.639, mas a gente não tem ainda um grande corpo que consiga exigir que a Lei 10.639 seja aplicada efetivamente. A gente precisaria, de repente, não sei, de um PCN básico de cada estado, para pelo menos nortear o processo, porque para poder sair daquele discurso de a gente não sabe o que fazer, porque acaba sendo um discurso onde a pessoa se pendura e nada acontece, e aí você não consegue exigir, porque dentro das questões de fato e não sei o que jurídico, que eu aprendi, isso acaba sendo uma questão que fica a favor daquele que não aplica a lei. Essa é a verdade. Muita gente não se dá conta disso, mas juridicamente você facilita esse lugar de não fazer. Então, todas essas coisas têm a ver com o racismo e com o antirracismo na educação. Então, quando a gente pensa o racismo na educação, ele está permeado em todos os lugares, mas não só na escola. A gente vai ter ele na graduação, eu passei muito disso na UERJ, onde você é o estranho, onde você, nos dias que eu, por exemplo, ia no jurídico, usava uma roupa diferente, que tinha que entrar lá no tribunal, e ia para a UERJ, eu era estrangeira. Então a pessoa tentava me guiar para a saída. Então você vê a loucura que é. E aí, e aí você vai passar por isso na graduação, você pode passar por isso no mestrado, com essa história de colegas, vai passar por isso no doutorado, passar por isso na pós. Então, toda hora a gente tem essas histórias vindo à tona de pessoas que estão sendo cerceadas enquanto no enfrentamento do racismo nessas estruturas educacionais. E aí a gente tem todo um trabalho de resistência, de insistência, de trazer esses autores e essas pessoas que pensam para dentro da educação. E eu, enquanto uma escritora, eu busco fazer isso pela literatura. Então, por isso que eu sempre falo para os espaços educacionais, qualquer altura, o conto era afrofuturista, é um dos mais eficientes que eu tenho nessa luta antirracista, porque eu faço uma conexão de milênios de história negra, e esse material dá certo na sala de aula e dá certo no ensino superior, que tem experiências que produziram várias coisas, inclusive está aí para sair uma publicação. Tem gente que está fazendo mestrado, tem gente que já fez fazendo TCC, eu tenho contato com algumas pessoas que estão produzindo. Então, a luta antirracista ela precisa de vários elementos.
ela precisa que se aceite e se respeite a produção negra, a racialidade negra, a humanidade negra enquanto um lugar de produção de conhecimento e de pensamentos. Isso era uma coisa que estava muito presente na metodologia do Guerreiro Ramos, da redução sociológica. Então, a redução sociológica, para mim, faz muita diferença. Eu conheci ela na época que eu estava na UERJ, pelo PROAFA, lá com a Magali Almeida, que agora está na UFBA. E eu trago também para o afuturismo, porque eu acredito que é uma forma que tem me ajudado, junto com a afrocentricidade, a construir esse lugar da ficção especulativa brasileira, também latina, e tem permitido conversar com outras pessoas e elaborar pensamentos, porque essa é outra questão nossa também. A nossa produção de conhecimento que precisa ser reconhecida, e o que acaba sendo uma questão do combate ao epistemicídio. O epistemicídio é um conceito que trabalhado pela Sueli Carneiro em relação à população negra, de apagamento e desumanização e desconstrução do pensamento das pessoas negras. É um pensamento muito maior, mas resumindo bem basiquinho, é isso. Então, pensando o que é o racismo na educação, o que seriam possibilidades para o antirracismo na educação, é isso. Engraçado que eu fui numa viagem aqui no passado, época do Pedro II, que uma vez num debate eu fazia parte do Grêmio, apesar de que o Grêmio, na época que eu fazia parte, não era um Grêmio articulado, com um pensamento de esquerda, a gente era muito alienado. Gente, eu peguei o período da abertura, a gente queria saber de estar numa boa relação com a diretoria para fazer as festinhas e tudo. E uma vez num debate, porque é uma das nossas maiores lutas, acredite se quiser, isso eu estou falando de um Grêmio, de um Pedro II da Zona Sul, do Maitá, era a gente ter o direito, na época do verão, de abrir um botão na blusa do uniforme. E um aluno que era o CDF da turma, todo militarzão, uma vez chegou para dar uma aula para a gente, praticamente, né? Chutou cheio de moral e disse: vocês não deviam estar brigando por isso? Vocês não sabem que o uniforme é a forma de democratizar? Porque sabe por que foi criado o uniforme? Foi para que não houvesse diferença entre os alunos. Cara, isso eu devia ter uns 16, 15, 16 anos. Estou com 51 até hoje. Eu estou tentando entender de onde que ele tirou isso. Porque tudo bem, vamos dizer assim que naquele tempo que o uniforme era radical, tinha que ser aquela calça de tergal, tinha que ser aquela blusa, que tinha os locais específicos para comprar. Se você não tinha o dinheiro, isso estamos falando de anos 70 e 80, se você não tinha o dinheiro para comprar aquele uniforme, aquela camisa padrão da escola pública, tinha que entrar a caixa escolar, tinha toda uma gama de serviços públicos para viabilizar que todos estivessem com aquele mesmo uniforme. Mas quem tinha condições, mesmo na escola pública, que tinha a classe média que ia para a escola pública também naquele tempo que podia, ou que era filho de funcionário público, etc, etc. Por que o uniforme de um era mais amarrotado que o do outro? Por que o uniforme de um estava inteiro e o do outro não estava? Por que o sapato de um... todo mundo tinha que usar o Vulcabras, algumas escolas permitiam usar sapato preto, então era ou sapato preto ou quichute, ou por aí vai, ou iam outras invenções, né? Alguns nem sabem que eu falo quichute aqui, a boa parte da galera nem sabe o que eu estou falando, né? Estou falando uma outra língua. Mas vamos fingir que todo mundo entendeu, porque somos todas pessoas ilustradas, é só jogar no Google e encontra. Então, quando você pensa também a distância, nem todo aluno de determinadas escolas públicas, eu só estou falando, não estou falando só também escola pública que está do lado da sua casa. Escola pública, porque às vezes estar do lado da sua casa, mesmo sendo num bairro mais pobre, existe alguém que está vindo de um bairro tão pobre e está vindo de muito mais longe para estudar naquela escola pública porque não tinha vaga na escola dela. E vão tantas outras coisas. Então, isso está para além do uniforme, está uma questão que envolve política pública e envolve o acesso à informação. O uniforme também é uma forma
quase como se fosse uma carteirinha de definir quem entra e quem não entra, uma lógica que já pensa, a escola tem que se reinventar, porque ela já pensa o trabalho. A partir do momento que tem uniforme, que tem a caderneta para marcar entrada e saída, quase como se fosse lógica de emprego, que você ou está ou não está, que tenta sistematizar a forma de avaliação, que ou você é competente para estar com a memória fresquinha para escrever aquelas informações naquele pedaço de papel e garantir uma nota para dar o passo adiante, ou você realmente aprende o que o professor está ensinando, ou você, porque às vezes o professor tem uma outra metodologia, ele conseguiu encontrar como vai passar esse conhecimento para os alunos, porque ele já entendeu como é que aqueles alunos vão ter interesse por aquilo que está normatizado, formatizado, mas a forma de avaliação está estabelecida de cima para baixo. Está estabelecida de cima para baixo dentro de um padrão. E aí, a Jéssica está falando, a gente entrava formando fila, sabe? É uma lógica que é militar desde sempre. A gente tem que pensar a origem da escola, que é Grécia Antiga, que é o ócio, né? A palavra vem do similar ao ócio, porque perceberam que todas as discussões filosóficas, científicas, surgiam nos intervalos dos trabalhos, ou então de quem nem precisava trabalhar e tinha tempo livre para poder refletir e pensar sobre as coisas. Então, se a escola surge do que se opõe ao trabalho e, de repente, se torna algo que determina quem está preparado para o trabalho, tem algo que se perdeu no meio desse caminho, mas, ao mesmo tempo, é excludente. Porque a partir do momento que, em todas essas lógicas, quem trabalha não consegue ir à escola. Quem trabalha tem menos tempo para ir à escola. Quem tem que trabalhar e estudar tem a vida mais complicada para estar nessa escola que já está precisando ser revista. É uma escola com menor tempo, é uma escola com menor tempo para se aplicar, com pessoas que estão com menos tempo para ter atenção, que já estão preocupados como vão chegar em casa, como vão acordar no dia seguinte, também pensando já outras realidades como o EJA. Quando você interioriza, o currículo vem pensado para um currículo metropolitano, são muitas dimensões, são muitas dimensões. E as pessoas ainda ficam chocadas quando alguns espaços se reinventam, mesmo dentro dessa normatização. Aí você vê o Piauí sempre disparando nos índices assim das Olimpíadas de Matemática, das classificações, né, no ingresso às universidades. São números? São. Mas tem algo no ensino de base, né, nessas escolas do Piauí que estão fazendo a diferença. Porque tem algo a ver com tentar resgatar essa linguagem que se perdeu, que abriu esse distanciamento entre o currículo hegemônico, vamos chamar assim, e quem está na outra ponta. E conseguir botar as crianças dessa outra ponta, começando a desde baixo, já vi, desde baixo do sentido assim, desde as bases, já vi crescendo no avanço, né, da educação, com um preparo maior desde o início para poder disputar essas vagas. Mesmo vindo de escolas, em teoria, mais pobres, escolas públicas, mas que são escolas que estão vindo com uma outra pegada. E eu fico com medo que, ao invés de buscarem esse exemplo para tentar pensar como isso se diversificar, queiram pegar como se fosse uma fórmula pronta. Às vezes me incomoda, até por vídeo fora da pedagogia, vídeo fora da educação, e está na pós-graduação e na prática, mesmo que em momentos assim muito curtos, mas entrando em escolas públicas para dar formação, no meu caso no audiovisual, e às vezes, como eu falei no início, né, eu não dou um curso de cinema para a criança ficar fazendo filme de Hollywood. Eu faço o curso de cinema para a criança aprender quem ela é. O tempo todo. Seja pela forma lúdica, influenciada por toda essa questão da TV, das novelas de Hollywood, mas em alguma coisa eu vou plantar algo ali. Porque para seguir a fórmula e garantir seu salário ou seguir a fórmula e não sofrer pressão de coordenações que já estão seguindo orientações políticas equivocadas, etc., já tem bastante gente. Nós temos aqui, eu estou vendo, salpicando assim, uma galera muito engajada em pensar em educação, mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa.
estarmos aqui presentes, muita gente também que adoraria estar num debate como esse, teria a capacidade, inclusive, de estar debatendo isso aqui, a gente assistindo, mas ainda somos muito poucos e é muita gente que também já cansou. Lutar cansa. A luta antirracista cansa, a luta social cansa, esgota. Tem um momento que você só quer ficar no seu cantinho. A luta faz com que as pessoas estressadas, às vezes, acabem criando conflitos. E é chato a gente ver isso como uma luta, não como um momento de comunhão, né? Isso acaba, quando a gente pensa as pautas educacionais, as pautas antirracistas como um todo, e a gente vê como está se desenhando, por exemplo, porque vai influenciar a educação, logicamente, vai influenciar a sociedade, logicamente, as eleições municipais. Rio de Janeiro, quando você vê... talvez nunca teve tanto candidato e candidata preta em outras eleições, mas o ajuntamento que está sendo feito para que isso aconteça está dando vontade de chorar. Então, não vamos avançar nesse debate, mas é só para pensar, porque outro dia eu estava num debate que falava assim, somos resistência, somos resistência. Não, nós somos persistência, porque um amigo meu falou, um amigo branco falou, que resistência é de quem está por cima e não quer que as coisas mudem. Eles é que são os resistentes. Então, a gente tem que ser persistente e tem que estar mexendo, e tem que mexer na política pública, mas tem que mexer internamente, cada qual é trabalho de formiguinha mesmo, cada qual em sua sala de aula, cada qual em seu bairro, sua comunidade, sua rua, sua vila, seu condomínio, cada qual ir fazendo esse movimento, entendendo também essa resistência do lado dos outros, porque mas sempre foi assim. Mas agora já não pode falar mais nada. Mas aquele livro era bom até o ano passado, eu mesmo formei minha filha com aquele livro e agora vai dizer que Monteiro Lobato não presta? Sabe? Poxa, tia Anastácia parecia tanto assim como uma tia que a gente era. E começa aquela baboseira toda que minha mãe ouviu, minha avó ouviu, bababá, xixi, entendeu? Então, é isso, temos que ser persistentes, porque a resistência é natural. Quem adquiriu as condições, quem está no uniforme da maneira correta, com a carteirinha em dia, não quer que o outro entre na sala. Eu li o seu texto sobre o uniforme, agora você falou e eu lembrei. Eu li no Medium o seu texto sobre o uniforme. Eu lembrei quando a Lu falou sobre a graduação, né, e sobre coisas que a gente passa para além da educação básica. Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, na verdade, e que eu já falei aqui numa outra live sobre um outro tema, mas foi muito marcante porque eu peguei a votação da política de cotas na universidade, né? Eu estava estudando quando as cotas foram votadas e não sei se todo mundo sabe, mas as cotas foram votadas curso a curso. Cada curso votou sim ou não para as cotas. E eu sou gaúcha. Sou gaúcha. E isso significa muita coisa, assim, para uma mulher preta. E eu lembro, e é traumático, porque eu vi, durante esse processo, pichações pela cidade escrito lugar de negro é na cozinha do RU. E na avenida principal da cidade, que era de frente, na entrada da universidade pública, né, estudei na universidade pública, tinha voltem para a senzala, suástica embaixo, suástica no final e suástica no começo. E eu chegava todos os dias, né, e passava por isso, no meio dessa discussão sobre a política de cotas. E eu lembro que aquilo me mobilizou mais para entender a política de cotas, porque a reação foi extremamente violenta e me deu uma outra noção, né, do que é o racismo dentro da educação, e por não ter professores. É um fato traumático que também me levou a essa consciência, né, mas o quanto isso acontece na graduação e em todos os espaços. Falando sobre educação ainda,
existe uma ideia, né, que vem desde a política, desde a lei de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de história africana e outras políticas, né, no sistema educacional. Existe uma ideia que eu considero equivocada, né, sobre políticas de inclusão nas escolas, como vocês já falaram, né, sobre o 20 de setembro, sobre as oficinas que aparecem de vez em quando. E aí tem um fato que eu acho que é muito polêmico e precisa ser esclarecido, né, sobre a inclusão de alunos negros nas escolas. O quanto isso, né, está sendo praticado atualmente e o quanto isso, de fato, muda alguma coisa, né? E queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sobre a questão... Sobre essas políticas de inclusão que estão acontecendo na tentativa dessa educação antirracista, né? Uma série de medidas assim que vêm das escolas e que, na verdade, né, não, no meu ver, não acabam mexendo com essa estrutura. E uma delas, que eu acho que é a que mais a mais polêmica, assim, é essa inclusão de alunos negros. Nós vamos colocar alunos negros nas escolas, né, nas escolas particulares. Muitas escolas estão adotando essa política. Eu queria que vocês me falassem o que vocês pensam sobre isso. Bem, eu acredito que essa situação aí não muda o racismo estrutural dentro da escola. Porque uma discussão que tinha algum tempo atrás aí era a discussão de escolas afirmativas, que era uma proposta de você ver o espaço da escola também como um espaço de reparação. E um espaço, no caso, inclusivo, que não fosse só o espaço de você chegar, pegar o conteúdo e sair fora, fazer um questionário. Seria um espaço que você mudasse a forma de lidar com a educação. E aí conseguisse, inclusive, de certa forma, recuperar a lacuna da herança cultural que essa família não conseguiu acumular. Então, eu trabalhei em Santa Teresa, numa ONG que fazia contraturno de escola. Então, tinha as crianças de escola pública, tinha algumas de escola particular, e o que eu percebi na maioria delas é que elas não iam nos espaços culturais ao redor. E elas não iam porque os pais delas sobreviveram sem ir. Então, se eles sobreviveram sem ir, por que seus filhos precisavam ir também? Então, essa é uma questão da dureza da vida, que acaba virando uma herança que não colabora com o crescimento da próxima geração. Mas é porque a pessoa foi ensinada daquela forma. Então, se ela sobreviveu, ela vai acreditar que isso vai acontecer também. E eu também já vi isso em pré-vestibular comunitário, a mesma coisa. Você também acreditar que a faculdade não serve para nada. Você acreditar que a educação superior, o técnico superior não serve para nada. Essa é uma realidade. Eu lembro que quando eu trabalhando com literatura, eu trouxe alguns livros que os alunos se reconheciam mais, no caso adolescentes. E isso afetou muito eles, porque eles tiveram também acesso a eventos culturais, e aí, no espaço da aula a gente levava eles para os eventos, então eles viam pessoas negras, eles viam pessoas que vinham dos mesmos espaços que ele produzindo cultura, e aí eles se tornavam até mais criativos no processo de educação, eles se sentiam mais animados, mais engajados. E aí também tinha uma porção lá de colaboração das dificuldades que alguns tinham, né? Porque por conta do poder aquisitivo muito baixo, né? Na linha de pobreza, vamos dizer assim. Então, aquele negócio, às vezes a gente tá aqui com a nossa roupinha, né? A gente não imagina que alguém não tem um sabonete. Por causa de dificuldade disso, por causa de dificuldade de aquilo, exatamente por causa dessa dureza anterior da vida. Dessa dureza condicionada também pelo racismo. Então, a proposta da educação afirmativa é uma proposta que tem sido conversada por aí sobre essa mudança. E até mesmo no processo educacional, da formação do pedagogo, a gente não tem a citação de pessoas negras.
pessoal fala tanto no Paulo Freire, mas eu nunca ouvi durante a graduação falarem do livro dele, da inspiração dele com Amilcar Cabral. Eu não ouvi durante toda a graduação do UERJ. Então, a gente vai percebendo as lacunas. Você não tem um professor citado no curso de pedagogia que tenta pensar na educação. Não faz parte do currículo. Então, eu peguei o último ano de movimentos sociais. Foi uma perdeira, porque parece que existe também um pensamento que pedagogo não deve ser um pensador, né? Ele não deve ser uma pessoa que compreende o movimento social, o movimento da sociedade. Ele é uma pessoa que tem que estar lá só para passar conteúdo, não como um educador. Uma pessoa que pensa e colabora com o pensamento da outra. E aí, essa questão de inclusão é difícil. Porque a parada em quê? Qual o apoio que essa pessoa tem? Daí ela só largada no fogo? Sozinha? Qual a estrutura que ela tem? Então, a gente, por exemplo, em termos de Brasil, a gente ainda não conseguiu, eu acredito que a gente ainda vai conseguir, mas não conseguiu ter estruturas negras que apoiem isso, para além da estrutura governamental. Porque a estrutura governamental, como a gente já viu, ela se cria, mas dependendo do que vier depois, cai tudo. E aí, perdemos CECAD, perdemos isso, perdemos aquilo. Então, a questão do movimento social enquanto organização também, enquanto espaço, estrutura, também colabora com esse lugar de amparo dessas pessoas negras, desses espaços, para que elas não fiquem sozinhas. Colaboram também para construir uma linha do tempo nas ações afirmativas. Não ações afirmativas só enquanto inclusão, mas enquanto apoio, apoio econômico, apoio psicológico, apoio educacional, que ela consiga afetar as pessoas e apoiar as pessoas dentro da estrutura. Então, a gente ainda não conseguiu isso aqui em termos de Brasil. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, a gente tem instituição para tudo quanto é canto. Não só a NSCP, mas existem várias outras lá. Você tem várias estruturas de faculdade e isso e aquilo. A gente não conseguiu isso. A gente não conseguiu nem que as universidades se obrigassem a cumprir a estrutura dos NEABs. Já seria um espaço onde um professor de escola poderia fazer uma formação. Seria um espaço onde o aluno poderia estar visitando um centro cultural, podia estar entrando em contato para fazer uma atividade coletiva, indicar, ou pegar um conteúdo de apoio, fazer uma atualização. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa aí a caminho. A gente precisa de uma organização política para que essas coisas consigam funcionar e que a gente não seja simplesmente atravessado pelo que acredita que a gente precisa. Eu acho que tem um processo aí de escuta também e de puxar a orelha para, se não quiserem escutar, então bora gritar. Não é fácil, mas ou é isso ou não é isso. Ou o que acontece com a gente no meio do caminho. É complicado, a gente tem uma população gigantesca e chegar nela não é fácil. Não é fácil, aí a gente fica na negação do Brasil mesmo. E agora disparou um monte de coisa. Eu estava lembrando no meu campo de pesquisa e muitas vezes, assim, quando eu conto o que eu vivenciei lá em União dos Palmares, em Alagoas, quando eu fui, a princípio, fazer um documentário sobre uma população, um povoado que foi formado a partir de desabrigados de enchentes, que foram alojados dentro de pavilhões de um presídio que nunca foi ativado, foi construído, nunca foi ativado ali na região, e que, de repente, as décadas foram passando e aquelas famílias permaneceram por ali, no lugar insalubre, sem água corrente, a água só vai até a entrada desse povoado, né? Um cano que sai do chão, que é onde as pessoas, durante algumas horas do dia, abastecem seus galões de água. Acho que esses pavilhões que se transformaram em casas não têm banheiro, as janelas ainda gradeadas. E os 2 pavilhões do início foram transformados em escola e em posto de saúde. Então, digamos assim, a civilização, entre aspas, né? Ou seja, acesso à luz elétrica
não gato e água estão nos primeiros pavilhões. A partir dali, as pessoas têm que se virar do jeito que tem que se virar. Isso me lembra dois episódios que eu vivenciei nessa escola, só para falar um pouquinho sobre o olhar também sobre essas crianças, né? E isso não estou nem entrando ainda na identidade racial, mas que é uma coisa, em se tratando de onde parece muito clara, mas depois eu vou explicar. Um episódio que eu narro na dissertação, que num momento de conflito entre os alunos e os professores, porque tinha uma diretora que estava cobrando demais deles e estava esculachando muito com os garotos, eles foram no banheiro dos professores e destruíram o lavatório e o vaso. Do tipo, a fonte de água, que era o diferencial deles, que era o banheiro deles particular, talvez o único banheiro da comunidade toda, foram lá e destruíram. Pode ter sido 1, 2 vândalos, mas foi algo que foi, digamos assim, aplaudido pelos alunos, como se fosse uma espécie de uma retaliação pela forma como a coordenação na época estava tratando os alunos. E aí você vê inúmeros simbolismos nesse ato. Eles não fizeram, de repente, isso de uma maneira pensada, mas eles queriam que o pessoal se sentisse como eles se sentiam. E, ao mesmo tempo, eu vi uma cena, enquanto eu dava aula, de uma briga entre duas alunas e, de repente, chegam aqueles policiais Robocop e entram na escola para parar a briga, que uma menina está com faca e a outra montada na árvore, briga por causa de namorado, uma coisa dessa. Garota, que eu digo assim, garotas de 13, 14 anos, e a polícia já vem direto nelas, já querendo levar as crianças, e não havia coisa de mandar chamar os pais ou mandar chamar os responsáveis ou algo do gênero. As crianças, no momento na escola, não são vistas como menores de idade, menores que têm responsáveis, que têm toda uma outra lógica, até institucional, uma coisa por lei, que tem que ser resolvida. E os educadores não estavam se mobilizando, quer dizer, alguns até poderiam, mas a coordenação não estava se mobilizando para tentar... E é tipo assim, às vezes por causa de desemprego e tudo mais, o pessoal lá vive muito de bicos, né? Os responsáveis estão ali por perto. Mas não, a polícia veio aqui para resolver, porque a gente já não aguenta mais. Uma das falas que para mim ficou muito marcada foi o professor eu passando o que os alunos fizeram um filme de animação na minha oficina, e no filme de animação que era para fazer sobre minha casa e minha escola. Era 15% sobre os problemas da casa e 85% sobre os problemas deles na escola, e sendo absurdamente críticos no discurso deles, ilustrando isso em bonequinhos animados. E, de repente, os professores assistem aquilo e começam assim: ah, mas você também não tem que ouvir nosso lado, assim, porque eles não nos deixam fazer o nosso trabalho. Eles não nos deixam fazer o nosso trabalho. Aí, essa frase, a pessoa solta de uma maneira espontânea. A gente tem que trazer isso para discutir. Calma aí, como assim isso se trata de permissão para fazer o seu trabalho? Porque é isso. Toda hora eu estou falando assim, escola, trabalho, escola, trabalho. E isso é realmente também a forma como se joga determinados profissionais ali, que de repente não são os profissionais que deveriam estar ali, e de repente não são, como é que eu posso dizer, os profissionais que teriam capacidade para estar ali, que estão em outras frentes também tentando usar sua capacidade para mudar outros locais, outros mundos, ou para contribuir de alguma maneira em outros espaços. E tem as urgências, cada lugar é um lugar, e está faltando muito a gente ter essa questão humana, que está dentro do que a gente propõe como uma luta antirracista, que é uma sensibilização. Se você não é igual àquele com quem você está lidando em sala de aula, você tem que tentar, pelo menos, entender a pessoa, mas a primeira coisa é entender que ela é uma pessoa como você. É uma das maiores queixas de qualquer um de nós. Lu deve ter passado por isso, eu passei por isso, mesmo sendo o pretinho, queridinho, filho da atriz e do ator da Globo, que todo mundo queria ostentar como amigo do filho, para mostrar que o filho dele é bacana porque tem um amigo preto e não é um amigo preto qualquer, apesar de que o porteiro queria me botar pela porta dos fundos, mas não era um amigo qualquer. Mas
passar a mão em mim, assim, para fazer carinho na minha cabeça, na escola, o mais era cascudo. Não tinha esse papo, não. Sabe? Nunca tive o mesmo carinho dos outros alunos. E isso porque eu era tipo popstar. Imagina quem não é preto privilegiado. Então, é uma coisa muito séria. Tem muitas questões. E quando eu falei dessa escola específica, todo mundo ali, eu faço uma descrição. Quem mora nos pavilhões está numa situação muito ruim. Aí surge uma comunidade ao lado dos pavilhões, que é tipo assim, aqueles que conseguiram um pouquinho de concreto, um pouquinho de cimento, que deu para fazer com um longo tempo um banheiro, conseguiu arrumar um lote lá com um amigo, um vereador, não sei das quantas, quando teve um projeto e aí saiu da situação de atingido para conseguir alguma coisa, e eles passam a discriminar os moradores do pavilhão. Mas a cidade continua discriminando tanto um quanto o outro. Então fica uma coisa que sempre é o caráter da desumanização entre as pessoas que deveriam estar juntas, entre aquele que está entrando para fazer algo em sala de aula. É um trabalho difícil, todos nós sabemos, porque estamos entrando em salas de aula onde a falta de identidade, a desumanização em relação a nós é intensa e tudo, mas é o que nos resta assim para buscar. O que eu quero sempre dizer é o seguinte: é difícil encontrar uma fórmula. A gente estuda, a gente revê nossa experiência, a gente traz nossa bagagem biográfica para tudo, mas tudo depende de uma sensibilização. Eu saio da Zona Sul para ir dar lá na periferia, eu estou a cada segundo aprendendo. Porque eu também já tive assim, todo final de semana eu estava no Batã, estava em Bangu, estava na Pedra de Guaratiba, estava não sei das quantas, mas não sou morador desses lugares, não vivo, durmo e acordo nesses lugares, então não posso comparar minha infância nesses lugares com a infância de quem morava, de quem tinha uma distância dessas áreas de lazer, dessas possibilidades, ou até das áreas de lazer próximas que não eram reconhecidas como área de lazer, porque também tem esse caráter. Ontem deu uma notícia de que a milícia fez uma reunião, uma das milícias da cidade fez uma reunião lá num campo de futebol em Oswaldo Cruz, que aí fizeram umas imagens aéreas e tudo. Aí mandei para uma amiga minha, que é cineasta, lá de Oswaldo Cruz, e ela comentou: é chato que a gente está tanto na batalha para fazer projeto de cinema para cá e tudo, e tanta coisa boa, o berço do samba, é um lugar que as coisas acontecem, mas o Oswaldo Cruz fica como uma rua de Madureira, e só aparece no noticiário quando é coisa ruim. Imagina como é isso todo dia. Isso quando a gente não chega naquelas dimensões assim que a pessoa que mora em comunidade, assim, eu dei aula na Maré durante um bom tempo, e era de um tempo que os alunos da Maré diziam que moravam em Ramos ou moravam em Bom Sucesso, tipo assim, morava na macro região, para não dizer que morava exatamente ali. E é muito chato isso, porque até você conseguir dizer, não, vamos tentar construir como você vai afirmar que mora ali, que ali é legal e que ali tem gente boa e que não é aquilo que... Porque é difícil, porque você tem toda uma mídia hegemônica interessada na construção dessa imagem, né? E é muito complicado quando você vê que o estudante que é picado por uma cobra, até hoje que ele traficava, até hoje ele é estudante. É um estudante condenado, assim, que está em prisão domiciliar, mas ele é estudante, suspeito, é estudante suspeito, né? E aí o estudante não tem essa dimensão. E que aquele que não tem a possibilidade de estudar ainda é deixado mais de lado ainda. E é chato que em certos lugares o tal do uniforme não livra a pessoa de ser alvo, não livra a pessoa de ser discriminada, porque é isso, existe algo muito mais pesado quando tem uma questão que eu estou estudando muito nesse momento, aí vendo para a coisa acadêmica, um termo do Nicolas Mizoeff, que é a visualidade, né? Como é a construção, né? Quem determina o olhar sobre quem, desde sempre.
E o que a gente está fazendo é propor uma contravisualidade. E essa contravisualidade é como você torna essa imagem que foi construída válida como uma imagem potente. E aí surge o quê? Uma contra-insurgência, porque a contravisualidade é uma insurgência a um poder estabelecido, ao poder de quem determina que aquilo que está sendo visto tem que ser visto daquela maneira. Entendeu? É quase que parodiando assim aquela história do quando você apresenta algum problema aí o PT, sabe? Algo desse gênero assim, só numa metáfora, né? Não é defendendo nem nada. Mas é assim que se baseia, sempre uma resistência a qualquer coisa que tente nivelar, para todos terem o mesmo ponto de partida. E até nesse discurso, como é que fala? Não, nós temos que melhorar a educação de base. Tá, isso é um nível muito pequenininho dentro da problemática. Melhorar a educação de base é novamente reconhecer que a educação é igual para todo o Brasil, né? Então, que se melhorar a educação de base, vai melhorar a educação de base para todo o Brasil, para toda essa diversidade de questões, de a realidade do Rio de Janeiro, a realidade de São Paulo, a realidade de onde está passando por lei do Cabresto, exploração, extrativismo, educação em povos tradicionais. Gente, é muito amplo. E ainda a gente bota um caldo racial. Você não queria um assunto muito tranquilo não, né, Melissa? Gente, é muita coisa. E eu estou anotando, e aí cada vez que vocês falam me surgem mais de 40 perguntas. Mas, como eu olhei o horário agora, eu vou... Vocês estão me ouvindo direito? Então? Uhum. Eu vou ver se a galera tem perguntas. Pessoal, vocês podem mandar perguntas pelo chat ou podem abrir o microfone, abrir a câmera e falar com a gente aqui mesmo. Tá bom? A Jéssica já tinha Olá, escrito. gente. Olá. Quem vai falar, Jéssica? Alguém falou aqui. Eu ouvi um olá. Jéssica está por 2 logins, do Quilombo e do... Alô, Jéssica, não tenha vergonha, não tenha medo. Ou quem mais quiser. Ou quem mais quiser. Oi, gente. Oi. Eu acho que eu estava no meu computador e no meu celular. Eu acho que você tem que fechar o áudio de um deles, Jéssica. Só um minuto. Oi, gente. Vocês me escutam agora? Sim. Eu acabei entrando no navegador e no aplicativo. E aí agora eu não consigo acionar minha câmera. Enfim. Primeiramente, boa noite. Com muito orgulho assim que eu aceitei o convite de estar participando. Deixa eu ver, acho que agora vai. Dessa conversa. O Clementino, agora consegui. Oi. Essas tecnologias, né, gente? Às vezes dá um migué na gente. Bom, eu me chamo Jéssica, moro aqui em Manguinhos, tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia da Unirio e estou construindo o Quilombo Moderno, que é esse outro perfil que entrou aqui também. E eu fico pensando, enquanto idealizadora
desse projeto, que é o Quilombo Moderno, que é um projeto que pensa levar, né, a escrita das pessoas negras, dos intelectuais negros, para as pessoas como eu, por exemplo, que está em região, que é da região periférica, mas que está dentro dessa instituição, que é uma instituição, né, como, por exemplo, a Unirio, muito eurocêntrica, né? A nossa ideia é trazer o que no currículo não está posto, né? E aí, acho que se eu pudesse fazer uma fala e comentar um pouco do que eu ouvi também, porque eu cheguei um pouco na metade da conversa de vocês, e aí eu gostaria de agradecer muito, aprendi muito com a Luciene também. E aí eu fiquei pensando, qual seria o nosso desafio, assim, enquanto educadores, no sentido de conseguir dialogar com as pessoas que estão para fora desse eixo, né, desse universo, né? Por exemplo, ontem eu fui comprar um livro, tava eu e a Nath naquela livraria super elitizada ali de Botafogo, a gente só tinha R$ 20 cada uma, a gente pensou, vamos pegar um livro de R$ 40 e dividir. E aí a gente comprou esse aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, o Crime do Cais do Valongo. Ah, sim. Que é da Eliana Alves. Mas a gente entrou nessa livraria para poder olhar e ver um livro de R$ 40. A gente não tinha noção de qual livro comprar. A gente foi lá olhar. E aí, quando a gente chegou, a gente abordou o fiscal de loja, assim, muito naturalmente. A gente, oi, tudo bem? O senhor sabe onde ficam os livros temática da negritude e tal? E aí esse senhor levantou, muito simpático. Olha, vou mostrar para vocês o livro tal, tal, tal. E o moço que era o responsável por essa demanda, né, da sala, né, enfim, que é responsável por estar mostrando os livros e organizando, acho que ele ficou meio olhando assim, o que está acontecendo, né? Por que elas foram procurar o fiscal de loja e não me procurou, né? Se eu estou aqui uniformizado, posso ajudar. E aí ele ficou olhando para a gente assim, meio sem entender, mas aí também deixou a gente bem à vontade, não questionou. Só quando a gente precisou, que a gente foi tentar procurar alguma obra da Beatriz Nascimento, algum artigo, enfim, a gente questionou ele, aí ele foi e ajudou, foi até gente boa. Só que o que ficou para mim nessa história toda, assim, para finalizar minha fala, que eu gosto de falar, é que o momento que eu e a Nath, né, a gente abordou esse fiscal de loja, né, que é, como ele até chamou a gente, irmão de cor, ele foi tão, acho que ele teve tanta, como é que se fala? Conexão, não, ele se sentiu tão identificado com a gente, tão à vontade, que ele foi, pegou o livro, mostrou o livro que ele estava lendo, porque ele, enquanto trabalhador, ele pode pegar empatia, assim, ele pode pegar um livro emprestado, então ele mostrou o livro que ele estava lendo, e aí ele contando pra gente sobre o livro, melhor do que aquela pessoa que estava ali, que era um estagiário, com certeza, né? Um jovem branco, né? Mas ele conseguiu nos convencer a comprar o livro com a sua envolvência, assim, falou sobre a autora, isso sem conhecer, e aí a gente conheceu um pouco da vida dele, morador da Gardenia Azul, não terminou o ensino médio, só que essa oportunidade dele estar tendo acesso, né, nesse trabalho na Travessa, está gerando nele um conhecimento que a escola não foi capaz de dar, né? E aí eu fico pensando muito nisso que eu até comentei aqui, né, Clementina, que a gente estava falando. Por que a escola acaba tirando de nós esse gosto da aprendizagem, né? Porque ele está desenvolvendo um gosto de aprender nesse trabalho, porque querendo ou não ele está tendo contato, mas ele não teve esse gosto na escola, né? Acho que fica aí um desafio para a gente. O que a gente está fazendo de errado? Que os alunos não têm o prazer, por exemplo, de pegar um livro e mostrar e falar, e aí falar da autora. O que está acontecendo que a gente está cada vez mais distante, né, do livro, né, dessa intelectualidade, né, que alguns boçais, né, que são aliados aí do Bolsonaro falam muito que a gente é da classe intelectual, né? O que está acontecendo que essa intelectualidade nossa está tão afastada da classe popular, né? Hoje, mais cedo, eu estava comentando com o Clementino que eu estava trabalhando em uma pesquisa
pela Fiocruz, que vai testar 6.000 moradores aqui de Manguinhos. E aí, quando eu chego com a camisa da Fiocruz, essas pessoas não se identificam com essa instituição. Elas já me olham torto. E aí, quando eu vou falar sobre a Covid, aí que olhar é mais torto ainda, né? Porque é uma desconfiança. E aí eu fico muito preocupada, porque daqui a um tempo a gente vai enfrentar uma revolta da vacina 2, sabe? A gente vai ter dificuldade para as pessoas tomarem vacina contra a Covid, porque elas não vão querer. Elas não vão querer tomar vacina. Justamente por conta desse distanciamento, né? Enfim, falei muito. Mas esse distanciamento ele tem a ver com o próprio processo educativo que esvazia a pessoa do pensamento. Então, quantos de nós da Baixada achamos que quando a gente já terminou o segundo grau, a gente ia na faculdade, já tinha toda aquela contagem, né, que a gente aprendia, né, vendo os exemplos brancos, aí de repente você descobre que não, que você só aprendeu para trabalhar. E aí você descobre que ninguém te ensinou os macetes para passar no vestibular. Porque passar no vestibular é diferente de você estar na universidade. E aí você descobre que você só foi ensinado para funcionar durante um tempo. E aí você descobre que vários outros conteúdos que você aprendeu, eles não foram colocados dentro da realidade do mundo. E você também não sabe se aquilo deveria ter sido ensinado daquela forma naquele momento. O que acaba ficando um esvaziamento. Então, por que aquele conteúdo deveria estar ali se outros não poderiam estar? A gente não estuda, por exemplo, doenças no Brasil. Não estuda, a gente nunca estudou doenças no Brasil. Isso daí é uma dificuldade enorme. Tem gente mandando o pessoal com Covid para casa, falando que é gripe. E a pessoa está sem ar e o cara não está trabalhando de botar um oxímetro. Se a pessoa não diz para ele botar, para ele ver, ia acontecer o quê? A gente tem um processo educacional que ele é engessado para não ensinar. Ele não foi pensado para... ele foi pensado sim. Ele foi pensado para fazer você não pensar. Então, eu aprendi muito mais português no pré-vestibular do que na escola. Eu aprendi física, eu cheguei a dar aula de física no pré-vestibular. Mas na escola era uma tristeza, eu não conseguia aprender. E aí, quando eu fui para o pré-vestibular, eu aprendi física. Eu dei aula de física 1 e física 2. Eu dei aula de química 3. Eu dei aula de geografia política. Mas eu não conseguia aprender tanto na escola. Porque não me ensinava a pensar. Eu não conseguia... Eles não têm... O processo não é feito para você pegar aquele conteúdo e colocar no mundo. Então, a gente fica nesse esvaziamento. E aí, na autoconjuntura, não por acaso o Zap Zap assume o lugar de educador. E aí um concerto da SEDAI que pode dar falta de água, vira um áudio que vai faltar água no Rio por 3 dias. E aí toda hora tem um zap onde alguém está contando uma história num áudio que não tem cabimento. E aí a pessoa dentro daquela condição, ela passa para frente porque ela quer ter um valor, então ela quer passar aquela história para frente porque ela quer ser a pessoa que avisou o outro. Só que aquilo nunca acontece. Então a gente também tem um processo aí, as pessoas estarem buscando também algum tipo de valoração nesse processo. Algum tipo de presença. Eu não sei dizer exatamente o que é isso, porque mesmo sabendo que aquilo não é real, ela passa para frente. E isso é muito estranho. Eu acho que vocês pensam. Você precisa perguntar para a pessoa o que ela vê naquilo. Por que ela quer tanto passar aquilo para frente, mesmo sabendo que não é real? Ah, mas é verdade? Eu não sei. Parece, mas é um áudio. Aí por que você passou para frente? Ah, porque é um áudio, tá falando. E aí, por que você passa aquilo para frente se você não tem certeza e você também não quer ter certeza? Eu não sei nem dizer se a pessoa se ela não quer ter certeza, ou se ela tem medo, ou se ela prefere prevenir do que remediar. Eu não sei exatamente em que lugar está essa questão. Mas o processo educativo, ele vai permear todas essas situações.
que quando você não tem a capacidade de questionar, você assume aquele lugar do vazio. De um vazio que busca algum tipo de valoração para fazer parte do coletivo. E às vezes esse coletivo passa por esse lugar aí. Então é muito difícil. Então, se a gente não tiver uma mudança de estrutura educacional, até mesmo do que eu falei de educação afirmativa, que o Clementino falou de humanização das pessoas que estão na escola, da capacidade dela de trazer elas para o lugar do pensamento, essas coisas, de trazer a criatividade, da questão da arte, a gente vai acabar indo por esse caminho da obscuridade, que é exatamente o que tenta, que é o que tem buscado, tentado firmemente, levar as pessoas para o lugar da obscuridade, porque essas pessoas, elas ficam nessa dinâmica do medo. Elas não têm certeza, mas o medo faz com que elas façam parte da corrente. Então, você não sabe exatamente como é que isso funciona. E aí a gente teve também aquele susto inicial, porque a gente descobriu que muitas pessoas pobres, apesar de não fazerem parte daquele discurso, não conseguirem sustentar economicamente aquele discurso, elas passam para frente desse discurso. Elas, inclusive, defendem esse discurso, mesmo quando elas não têm condições de sustentar absolutamente nada economicamente em relação a ele, e aí a gente fica naquela dúvida do que está acontecendo, né? Que a gente não consegue compreender, mas eu acho que, eu não sei se tem como compreender, eu acho que é uma grande lacuna aí que a gente vai ter que pensar e talvez, não sei, dar uma daqueles filósofos antigamente mesmo, vai ter que parar na rua e perguntar, então, fulano, por que está acontecendo isso? Porque está sendo muito difícil a gente compreender certas coisas, não está dando para pensar exatamente o que está acontecendo. Sei lá, tá meio esquisito algumas coisas aí. Tem uma coisa assim, quando a gente pensa essa experiência que você falou da livraria, de repente o que está acontecendo com o fiscal está sendo o que a gente poderia chamar de uma educação não formal, né? De estar em contato com outro ambiente, tendo acesso a livros, a de repente não ter o compromisso de poder, na brecha, se houver brecha, ler alguma coisa, o que ele quiser, ou como até a Lu falou no início, né? A dificuldade de se reconhecer até quadrinhos como uma possibilidade de educação, mas e essa coisa também, a ação de vocês em uma coisa tão espontânea foi muito importante para ele se sentir reconhecido naquilo que deveria ser uma coisa natural, né? E não, senão ele poderia ser aquela pessoa que está olhando vocês, o que vocês estão mexendo nos livros ali, né? Inclusive porque, só contar uma experiência dessa mesma livraria, até uns 3, 4 anos atrás, quando fui buscar um livro de infantil negro, saí perguntando para todos os vendedores, um só soube me informar, e foi comigo procurar, porque ele disse, eu vi alguma coisa que chegou essa semana, e era o livro do Lázaro Ramos. Olha bem. E estava numa prateleira, era uma prateleira, tipo assim, toda lá no fundo, né, que fica toda a parte infantil, é quase um parque de diversões com livros em volta, né? E aí, numa prateleira embaixo, não sendo a última, tinha a pilha de livros ali, com uns 10 livros negros. Aí, uns 2 anos atrás, o meu sobrinho lançou lá com uma sessão bem badalada o livro do Sentir na Pele, que ele escreveu. Foi mais ou menos na mesma época que o livro com o nome semelhante do Lázaro Ramos foi lançado, mas teve uma badalação lá, esse lançamento, que é das experiências de racismo e tudo, e muita gente diversa lá para ver um autor preto lançando o livro. Aí, acho que eles... E teve uma vez depois que eu fui, estava comprando algum livro que eu estava procurando, fui num outro lançamento, quando eu chego na hora de pagar no caixa, eu vejo ao lado do caixa uma versão pocket do Crítica da Razão Negra, do Mbembe. Quando eu vi o livro do Mbembe do lado do caixa, é tipo assim, é que nem a caixa de bis que você bota estrategicamente na fila do supermercado, que é para a pessoa levar, já botar no carrinho na larica, né? Aí eu disse, cara, nós vencemos. Nós estamos vencendo.
ainda tem uma luta, mas nós já estamos vencendo, que eles já estão enxergando que há um público entrando na loja buscando esse tipo de literatura. Mas para um Mbembe que entra, tem não sei quantos outros autores que ficam escondidos em outros lugares enquanto não tiverem um ranking, né, para o livro da Eliana, que é uma autora que, se você chamar para o Quilombo, a gente não só lê o livro dela, como ela ainda topa amarradona entrar para bater um papo com a gente. Então, eu falei isso para ele porque ele pareceu não. Ele é fã, assim, dessa mulher. Inclusive, eu comprei por conta do entusiasmo dele e eu, na verdade, já tinha ouvido falar do título. Só que eu não sabia quem era, não acompanho o trabalho dela. Inclusive, agora fica aí uma missão para acompanhar o trabalho dessa, como ele falou, irmã de cor, que é isso, né? Uma jornalista preta que está aí no corre e que é isso. A gente não tem tanto acesso, né? E aí eu falei, cara, vamos tentar fazer esse contato para ela, porque a história também do que levou ele a conhecer as obras da Eliana também é uma história muito interessante, porque ela tem um livro que é, como a gente Água costuma de chamar Barrela? aquele café quando tá muito ralo? Água de... Não, é Água de Barrela, que é o... Isso. E aí tem, no livro dela tem alguma coisa relacionada com Barrela, né? Essa situação da água de Barrela. E aí ele falou água de Barrela, e um amigo que também é fiscal falou assim, pô, tem um livro com esse significado e tal que eu tô lendo. E aí ele começou a ler a obra da Eliane para entender o que significava água de Barrela. Olha que interessante, gente. É muito... Eu, particularmente, sou assim, desde muito nova. É porque, realmente, ter acesso à literatura é uma coisa difícil, né? Mas desde muito nova, eu sempre fico muito encantada com esse poder, e aí a gente pode... tem gente que não concorda tanto, mas acho que esse poder de transformação mesmo que a leitura tem, sabe? De você sair do seu estado, né? E ir para um estado melhor, né? Eu fico assim, encantada. Eu vou parar de falar. Não, é só para completar outra coisa que você falou. Eu mandei para você já em inbox um vídeo, foi o primeiro produto de uma oficina audiovisual minha, que foi feito no SEASM, na Maré, em 2007, com 3 alunas que estavam revoltadas, porque elas só queriam uma bolsa lá da Infraero, elas não estavam querendo fazer curso de vídeo, mas era a única vaga que tinha, e eu lutando para ensiná-las. Aí, quando eu comecei a ficar alfinetando elas, eu disse, vocês não estão querendo... E eu fiz, hoje em dia eu condeno o que eu fiz, mas deu muito certo. Eu disse, vocês não estão querendo fazer o curso porque vocês não gostam da aula, porque vocês não se sentem capazes de concluir alguma coisa. Cara, tipo assim, eu joguei para bater para doer, né? Aí eles resolveram fazer meio que um filme documentário falseado sobre um mito urbano, né, que a gente estava debatendo, que era o porco com cara de gente. E, cara, foi um dos melhores trabalhos que eu já vi. Você vai se divertir, porque eles fizeram um vídeo esculachando, porque a história em si já é absurda, né? Que rola um mito de que nasceu um bebê na época que era tudo palafita lá na Maré, né? Que nasceu um bebê lá no... É um porco, né? Um bebê porco com cara de gente, que ensinou que um tal de Hellmans deu uma carcada na porquinha e a porquinha engravidou e nasceu um bebê. E que pegaram, e que muita gente jura que viu esse bebê porquinho, e que esse bebê porquinho chegaram às autoridades e levaram para a Fiocruz. Então, até nos mitos urbanos, a Fiocruz é vista como a ciência fazendo um apagamento da memória do local. É muito bizarro. E as meninas não queriam de nenhuma maneira. Quem fez as imagens da Fiocruz fui eu, de carro com minha esposa, passando por lá. A gente ainda era namorado, nem era casado ainda. Porque elas, além da coisa de não poder passar para outra comunidade, que tinha aqueles outros monstros, né, que estão muito além do castelinho da Fiocruz, tinha essa coisa de que ali a Fiocruz é vista por alguns como um monstro, né? É que nem eu vou sair lá um Nosferatu, uma coisa de lá de dentro, o castelo do Corcunda de Notre Dame,
ou algo do gênero, assim. Eu Então, achava que a Xuxa morava naquele castelo, acredita? Porque eu tá vendo? conseguia ver Ó, da minha eu vou casa. Eu achava que a Xuxa morava lá. Olha só. Ainda bem que não tocou o disco ao contrário. Pessoal, mais perguntas? Tá chegando a hora Tá do chegando a hora. programa terminar. Quem Não? souber essa musiquinha é grupo de risco. Então, gente, se alguém, enquanto eu vou falando, se alguém criar coragem, pode mandar aqui no chat que a gente está vendo. Mas para a gente encerrar, eu queria mandar pedir uma última reflexão dos nossos convidados maravilhosos sobre o momento atual. Por quê? A gente está passando aí pela crise Covid, que afetou as escolas e a nossa educação de um jeito absurdo. Existe essa ideia de volta às aulas que não se concretiza, mas e aí tudo isso deflagrou, né? Lançou assim na nossa cara as desigualdades sociais. Toda essa crise educacional deixou bem claro que existe uma desigualdade muito grande e que caso esse Enem, né, que vai aconteça de fato, ou caso as escolas particulares voltem, a gente sabe o que isso significa, né? A gente sabe que mais uma lacuna está sendo aí construída na nossa frente, né? Mais uma brecha enorme, mais uma afirmação dessa diferença, dessa desigualdade. E aí eu queria que a gente encerrasse falando sobre esse momento atual, sobre possibilidades, caminhos, sobre o que vocês pensam sobre isso. Bem, eu acho que a pandemia parece aquelas histórias onde você precisa do caos para que as pessoas enxerguem que já estava lá. Às vezes a sensação que eu tenho é isso, porque a desigualdade já estava lá, mas tipo a pandemia criar uma situação tão fixa, tão universal, acaba fazendo com que a gente consiga não é que a gente consiga, é que as pessoas não consigam ignorar que aquilo está acontecendo. Eu acho que seria mais certo dizer isso. Elas não conseguem ignorar porque aquilo está acontecendo. De certa forma, aquilo afeta a estrutura do que estava ao redor dela. E aí ela começa a perceber, não seria perceber, mas a ter que aceitar que aquilo é desigualdade e que de certa forma, todos nós estamos dentro dessa situação. O que a gente está vivendo é muito diferente. A gente tem um processo também muito sério de negacionismo, mas esse negacionismo ele não é estranho. A gente não estuda, por exemplo, o projeto Unesco, mas se a gente voltar lá no projeto Unesco, lá no início da democracia racial, um pouco antes disso, a gente vê que o negacionismo já estava lá. E quando a gente fala dos problemas que a gente está falando de um perfil de pessoas e de população que já estavam fazendo o que fazem e agora elas têm a tecnologia para fazer o que elas já faziam. Então não é algo que aconteceu agora de uso de bot, invasão de evento. Isso é algo que já acontecia fisicamente. E isso está acontecendo dentro da internet. É só uma questão de eles terem acesso à tecnologia e estarem pensando em como eles podem prejudicar. Porque para eles isso é meta. Então, outro dia passei por um vídeo aqui, a pessoa estava assistindo, dos caras falando, eles estão infiltrados, nós temos que derrubá-los. Eles estão prejudicando o nosso projeto de nação. É assim mesmo que eles falam nos vídeos do YouTube. É exatamente assim. Então, o que a gente está vivendo não é estranho. O que a gente está vivendo é uma estruturação da loucura. Não é nem da loucura. É desse projeto esquizofrênico. Não, esquizofrênico também não. Esse projeto mau caráter
de nação, que eles não desistiram lá de 1911, do Congresso das Raças, que eles queriam sumir com a galera. Então, ainda tem, nesse projeto eles resolveram que vão acumular os outros grupinhos também, que os outros grupinhos também precisam sumir, porque eles consideram menores. Então, essa questão está posta dentro desse processo que a gente está vivendo agora. E quando a gente fala dessas dificuldades, eu espero que, infelizmente, é um ditado antigo que tem, que quando diz que não se aprende de casa, a vida ensina. Mas às vezes você não tem quem te ensina em casa, né? E aí você é obrigada a aprender com a vida. Então, os processos que a gente está vivendo agora, dentro até do processo negacionista, quem votou no fulano, quem votou no Beltrano, e agora está vendo o que está acontecendo, tem a ver com aceitar esse projeto sem questionamento. De você silenciar aquilo que, tipo, o fulano falou isso, mas como isso aqui não tem nada a ver comigo, eu vou ficar quieto e vou centrar no que é do meu interesse. Mas a casa está caindo, cara. A casa está caindo para geral. Então não tem essa de um ou outro, mas fizeram. Essa é a grande questão. E aí a gente está vendo como é que eles fizeram. E aí a gente está aprendendo novamente a lidar com o movimento social também. Para saber como é que a gente vai falar com a base. Não é nem com a base, é com a população. Então, alguns de nós já falam com a população, alguns de nós já faziam isso, mas a gente precisa de muito mais braços e multiplicar essas possibilidades de conversa. Quando eu fiz o curso agora do afrofuturismo, eu usei áudio, eu usei vídeo, eu usei material feito do pessoal. Quando eu fazia visitas às escolas antes da pandemia, eu usava os elementos da comunidade, eu fazia as pessoas pensarem sobre coisas. Então, às vezes, o que a gente acha que é normal compreender, não é. Então, tipo, numa escola em Caxias, eu fiz uma história lá sobre racismo ambiental de ficção científica com coisas que eles me deram na hora, que de improviso. E aí uma das crianças perguntou, mas Sheila, então aquele incômodo de tarde que eu sinto no olho quase todo dia é da empresa? Eu, sim, por conta da proximidade, de onde ele morava. Então, a gente, dentro do futurismo, a gente costuma falar que as pessoas elas estão num estado de abduzidos. Elas foram tiradas da sua consciência. Elas não têm consciência, elas foram colocadas num tubo também. Estão ali dentro de um processo de cobaia e não percebem. Porque são cobaias. E cobaias não percebem. Cobaias são cobaias. Então, a gente está numa situação absolutamente crítica e, ao mesmo tempo, muito... como é que eu vou dizer? É como se a gente tivesse um estado letárgico. É como se tivesse mordido, você sabe que está doente, sabe que está morrendo, você não consegue se mexer. Porque não está acostumado. A gente não está acostumado a esse processo. A gente não sabe nem o que está acontecendo direito. Muitos não estão sabendo. Então, isso é muito difícil dentro dessa condição de onde a gente está vivendo. E aí, você pega o processo de falta de educação, de falta de capacidade argumentativa, de pensar de onde é que está saindo isso. E aí, quando você fala dessa questão de, quando eu fizer o discurso, eu quero uma educação melhor, mas que educação melhor é essa? A educação melhor que o fulano quer. Então, às vezes, a gente não concebe que discurso o sujeito está fazendo. Que discurso de educação é esse? E aí agora, eu quero melhoria na educação básica, mas que melhoria é essa se teve corte? Então, essas coisas é que ficaram subentendidas e muita gente está percebendo. Então, a gente está... É uma situação efetivamente muito complicada, mas ao mesmo tempo, talvez tenha sido o caos necessário. Não é nem necessário, mas não tinha como ele não chegar a esse lugar. Eu acho que a verdade é essa. Não tinha como ele não chegar a esse lugar em algum momento. Se não fosse agora com pandemia, seria na próxima sem pandemia. Eu acho que não tem como a gente imaginar essa caminhada para o caos se a gente não entender que um passo foi dado atrás do outro, independente da população querer ou não.
ela está dentro do baile. Ela está ali enredada e acaba indo junto com esse processo. Então, assim, nesse quesito, é tenso. Então, antes de mais nada, assim, agradecer essa oportunidade de estar compartilhando com a minha amiga Lu esses momentos de troca, e eu gosto sempre de estar com ela, porque é uma forma de ir aprendendo cada vez mais, né? Até porque eu não venho, assim, ela tem um olhar sobre a pedagogia muito engajado, e se eu não estou ainda nem falando da escritora, se formos falar da escritora, aí o bagulho vai ficar sinistro, vocês têm que conhecer a potência dos textos dela. E falando nisso, eu vou aproveitar, como eu tenho escrito bastante também, né? Eu vou fazer um copia e cola para falar sobre isso, de um texto que eu escrevi no blog, já que Melissa comentou do meu blog do Medium. Eu até botei o link aí no chat, um texto que eu escrevi que vai ser provavelmente publicado de novo agora no Presença, que é um site de jornalismo engajado que eu tenho participado, que é o Gado. Por que eu escrevi sobre o gado e por que eu escolhi ele para um trecho dele, né, para fechar aqui essa fala? Porque a gente está falando justamente sobre esse contexto todo, e a vacina está sendo posta como a solução, né? E quando a gente pensa a origem da vacina, que é sobre isso que eu falo no texto, que quando se descobriu a vacina para a varíola, né, que vacina vem de vatina, né, quando a cura da vaca. Na verdade, está se falando da cura da vaca, porque eles começaram a perceber que as vacas eram mais imunes no momento da peste, da varíola, e começaram a fazer os testes, e a partir da vaca começou a se buscar. E não tem como a gente pensar que quando se fala da boiada do rebanho, e se de todas essas metáforas que se usam para se referir ao povo e como o povo se comporta, que tudo isso está enredado de uma forma muito louca em tudo que está acontecendo, mas que eu ainda bato nessa tecla. Tem que ser fora o dito cujo mesmo, tem que mandar o Besouro Suco para o espaço, já deu, ele, a família dele toda, só que a culpa das coisas serem assim não vem deles, tem que se fazer toda uma... Ele está sendo uma consequência, o que vem depois dele pode ser pior. É que nem aquela coisa, a gente grita fora, mas temos que estar atentos assim na fila. A fila já esteve até pior, né? Já foram fazer uma limpeza na fila, mas a coisa está que nem aqui no Rio, né? A gente está comemorando, inelegível, olha o que está vindo aí, né? Não tá complicado o negócio. Então, eu vou ler só os 2 últimos parágrafos desse texto, que eu acho que dá meio liga nisso tudo que eu falei agora. E pensar que, a partir de uma fala ontem, uma amiga minha que está morando, a brasileira que está morando na Alemanha já há alguns anos, ela leu meu texto do Sputnik, que eu falo sobre a vacina russa e sobre toda essa corrida farmacêutica para quem vai vir com essa cura. Aí ela ficou espantada por eu ter dado essa ênfase ao Sputnik. Ela ficou um tempo refletindo antes de me escrever e disse: Clementina, agora que eu entendi tudo. Aqui na Europa, a gente só está vendo o Sputnik como um deboche, ninguém está dando atenção para isso, e nem para a vacina de Oxford, ninguém está ligado nisso. Vocês estão sendo cobaias, por isso que esse assunto está tão em voga aí. Por isso que isso está sendo pauta jornalística e tudo, porque eles querem que vocês tenham a vontade de experimentar a vacina para... O que eles não conseguiram fazer, os jogadores africanos fizeram toda uma polêmica para não irem testar na África. Automaticamente correram para cá, para a segunda África, né? Qual é o segundo maior país com africanos em diáspora, né? Em número populacional. Então, vamos lá esse texto. O sentido da sobrevivência diante de momentos onde não há uma arca de Noé para te salvar e nem a vacina, que vem dos olhos humanos, percebendo os corpos dos vencidos pela doença, traz uma pergunta. Por que há luta? Epidemias como a atual atingem a todos, mas a observação científica só atinge aos convencidos e aos donos do rebanho. Impressionante que o gado aparenta temer a pandemia, mas a grande expectativa
é a de uma vacina. Vacina para convencer que não precisaremos curar o mundo dos maus hábitos que impactaram o ecossistema e nos tornar todos competidores por quem tem o acesso ao paliativo. A cura não está na vacina, sempre esteve no gado. Cabe ao gado se entender como dono de si e se preservar sem convencimento do pastor. Não ficar mais encurralado, isolado, esperando o destino planejado por quem determina a sua história. Entender que a cura começa pela autonomia na decisão sobre si e de si para com o próximo. Então é isso, né? Gado todo mundo é, mas aí se você vai entrar na fila do matadouro, ou se você vai querer correr atrás aí, criar o seu próprio pasto, criar sua própria... ampliar suas cercas, sair do cercado e criar uma outra realidade, se rebelar contra o pastor do rebanho, aí fica uma outra história. E eu acho que é isso, a educação também tem que ser crítica, né? E como a gente vai conseguir, se até a escola está sendo um dos espaços dessa luta e desse convencimento, que o texto fala toda essa hora sobre o gado, né, relacionado com essa coisa do convencimento, né? Está sendo um dos espaços de disputa, tipo assim, abriu escola, está tudo liberado. Isso é muito complicado, a gente se vê nessa situação. Mas é algo, ninguém vai sair normal dessa. Essa peste tem uma função também pedagógica. Nenhum grupo vai sair igual a como estava antes, depois dessa epidemia. Mas vamos ver que diferença que vai ser essa que vai ser feita na humanidade. Muito obrigado. Gente, eu só queria fazer claro. um convite para o pessoal. Esse aqui é o Sancofia. Eu botei o meu site aqui, o brasil2408.com.br. Aí você pode passar também para os alunos. Lá tem 6 contos de ficção futurista que o pessoal pode estar conhecendo, está de graça. Tem aplicativo, quem precisa de aplicativo, tanto para o PC quanto para o celular. Então lá tem 5 contos, 6 para a leitura. O pessoal está conhecendo o que é essa literatura futurista. Lindo. Tirei meu próprio som. Gente, eu queria agradecer. Muito obrigada a quem ficou com a gente até agora. Muito obrigada aos nossos convidados. Esse papo é papo para mais de metros, mas já deu para a gente abordar coisas muito importantes, muito fundamentais sobre essa questão. E outras questões, né? Acho que o nosso papo foi muito além até da educação, porque há um momento de crise. Realmente, quando a gente fala da crise, são muitas crises, né? Tá difícil, assim, falar de uma crise só, mas, ao mesmo tempo, é um papo que acaba com essa ideia de que realmente, né, eu também acredito nisso, de que a gente tem por aí, de que essa crise vai nos levar para algum lugar, ou que toda essa verdade que agora foi lançada na nossa cara, né, serve para uma grande transformação. Muito obrigado. Esse é o Juventude em Tela. A gente tem esse evento mensalmente. Deixa eu botar aqui as redes. Botei aqui no chat as redes das Brinque para vocês acompanharem os nossos outros eventos. Mês que vem teremos outro tema. E é isso. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu, obrigado. Vou deixar aqui um tempinho. Vocês podem ir saindo. Vou deixar aqui um tempinho para a galera copiar aqui nossas informações no chat. Beijo. Saudade, Clementina. Prazer, Lu. Prazer é meu. Obrigada. Tchau, Ângela, que não falou nada, tá? Tô só prestando atenção.